Olá, boa noite. Veja no Brasil TV. O deputado federal Carlos Jordi, do PL, é alvo de buscas em mais uma fase da operação que investiga os ataques golpistas de 8 de janeiro de 2023. Preso em Minas Gerais, um suspeito de matar o galerista americano Brent Sickerman na casa dele na zona sul do Rio. A chuva provoca alagamentos e muitos estragos em Belo Horizonte. E ainda, o calor aumenta a procura por aparelhos de ar-condicionado, bom para quem trabalha com a instalação dos equipamentos. Quinta-feira, dia 18 de janeiro, agora no Brasil TV. A Polícia Federal cumpriu hoje 10 mandados de busca e apreensão em mais uma fase da Operação Lesa Pátria. Um dos alvos é o deputado Carlos Jordi, do PL do Rio de Janeiro, que é um dos líderes da oposição no Congresso. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, também autorizou as quebras de sigilo telefônico e de mensagens do deputado. A PF chegou ao Congresso Nacional por volta de 6h30 da manhã. Os agentes entraram no gabinete do deputado Carlos Jordi, do PL do Rio de Janeiro, às 7h08 e a porta foi aberta pelo advogado da Secretaria-Geral da Câmara. Aqui, os agentes da PF buscaram documentos e equipamentos que possam ter informações e dados que ajudem nas investigações. A TV Globo apurou que, segundo a investigação, Jordi trocou mensagens com um grupo de golpistas e passou orientações sobre os atos antidemocráticos. Ele também é investigado por suspeita de fazer a intermediação para que empresários pudessem investir nos atos. Agentes da PF também fizeram buscas na residência do parlamentar e apreenderam uma arma. O deputado estava em casa. A Procuradoria-Geral da República concordou com as buscas envolvendo Jordi. E no pedido enviado ao Supremo para autorizar a operação de hoje, o Ministério Público Federal afirma que Jordi tem forte ligação com Carlos Vitor de Carvalho, conhecido como CVC. Ele foi preso em janeiro do ano passado na Operação Ulisses, que investiga o financiamento e a organização dos atos terroristas. CVC é identificado pela PF como o vereador suplente da Câmara Municipal de Campos dos Goytacazes e servidor da Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro. Ele divulgou imagens em redes sociais participando dos atos golpistas. No documento, a Polícia Federal afirma que, no curso da investigação, quando da análise das mídias de dados obtidos nas contas de e-mail ou em fontes abertas, foi possível colher indícios que Carlos Vitor de Carvalho possui fortes ligações com o deputado federal Carlos Jordi, que transpassa o vínculo político, vindo denotar-se que o parlamentar, além de orientar, tinha o poder de ordenar as movimentações antidemocráticas, seja pelas redes sociais ou agitando a militância da região. Ainda de acordo com a PF, foi categoricamente identificado que Carlos Vitor é uma liderança de extrema-direita local. Ele mesmo se intitula como tal em suas redes sociais. Insta a salientar que aquele é responsável por administrar mais de 15 grupos de WhatsApp cujas temáticas são de extrema-direita, tal como há diversos elementos de prova, conforme demonstrado nas informações de polícia judiciária que aquele organizou diversos eventos antidemocráticos na cidade de Campos. A polícia afirma que Jordi e CVC trocaram mensagens em dias de bloqueio de rodovias. CVC escreveu: "Bom dia, meu líder. Qual direcionamento você pode me dar? Tem poder de parar tudo." Jordi respondeu: "Fala, irmão, beleza? Está podendo falar aí?" E CVC diz: "Posso, irmão. Quando quiser, pode me ligar." Segundo a polícia, em tal data ocorriam os bloqueios de rodovias em todo o Brasil, inclusive em Campos. E tal diálogo em que CVC chama o parlamentar de meu líder, pedindo direcionamento quanto a parar tudo, levanta fortes suspeitas da participação de Carlos Jordi nos atos que aqui ocorreram. A polícia afirmou ainda que, durante as conversas com Jordi, CVC era procurado pela polícia. No dia 17 de janeiro de 2023, quando CVC encontrava-se foragido, Carlos Jordi faz contato telefônico com aquele, sendo que, como parlamentar representante da população brasileira, ao tomar conhecimento do destino do foragido, seu dever como agente público seria comunicar imediatamente à autoridade policial. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, que autorizou a operação, também destacou a proximidade entre os dois, apontada pelas investigações.
Há presença de indícios de que o parlamentar seria a pessoa que efetivamente orientava as ações, em tese organizadas por Carlos Vitor, não se tratando, portanto, apenas de uma relação de afinidade entre ambos. Ao todo, hoje estão sendo cumpridos 8 mandados de busca e apreensão no Rio de Janeiro e 2 no Distrito Federal. Os alvos são investigados por abolição violenta do Estado Democrático de Direito, golpe de Estado, associação criminosa e incitação ao crime. No Rio, entre os alvos, estão pessoas que montaram um acampamento em frente à 2ª Companhia de Infantaria, em Campos dos Goitacazes, no norte fluminense. No fim da manhã, Carlos Jordi se apresentou à PF no Rio de Janeiro para prestar depoimento. Nunca incentivei, nunca financiei, muito menos financiei, não tenho relação alguma com o 8 de janeiro, não tenho relação alguma com ninguém dessas pessoas que foram para os quartéis generais. Aí eles dizem que há mensagens minhas com pessoas que eu seria um mentor, um articulador do 8 de janeiro e de bloqueios de estrada. Mentira! Essa é a 24ª fase da Operação Lesa Pátria, que tem como objetivo identificar pessoas que planejaram, financiaram e incitaram os atos antidemocráticos de 8 de janeiro. Segundo a PF, até a 23ª fase da Operação Lesa Pátria, foram cumpridos 97 mandados de prisão preventiva, 313 de busca e apreensão e quase 12 milhões de reais em bens foram apreendidos. O depoimento do deputado Carlos Jordi durou 3 horas e terminou no início da tarde. A TV Globo apurou que, na presença do delegado, ele voltou a negar envolvimento com os atos golpistas. Ainda no Distrito Federal, a Polícia Civil fez uma operação contra um grupo suspeito de desviar mais de 20 milhões de reais do Banco do Brasil com guias de pagamento adulteradas. Segundo a investigação de prefeituras de várias cidades, faziam parte da quadrilha. A Polícia Civil cumpriu hoje 10 mandados de prisão temporária e 19 de busca e apreensão. Ao todo, 8 pessoas foram presas, 6 no DF, 1 em São Paulo e 1 em Goiânia. 2 pessoas estão foragidas. No DF, os suspeitos foram presos em Ceilândia e em Arniqueiras. Os investigadores estiveram nas prefeituras e nas casas dos alvos. A polícia também apreendeu 3 armas, munição, dinheiro em espécie, inclusive dólares, mas os valores não foram divulgados. Também apreenderam computadores e celulares. Ao todo, 115 policiais civis participaram da operação de hoje, com o apoio de policiais de vários outros estados. Segundo a polícia, o esquema contava com funcionários dentro de prefeituras e pessoas especializadas em alterar informações de boletos bancários. Essas pessoas especializadas, ainda segundo a polícia, se passavam por instituições interessadas em fazer doações milionárias a prefeituras. Os funcionários das prefeituras emitiam então boletos bancários, que eram adulterados pelos fraudadores. De acordo com a investigação, a fraude funcionava assim. O boleto tinha valores milionários, mas os investigados alteravam o QR Code de forma que, na hora do pagamento, eram debitados apenas centavos da conta deles. Mas o Banco do Brasil interpretava que todo o valor milionário havia sido depositado e repassava o dinheiro para a conta da prefeitura. Segundo a investigação, o valor milionário era desviado e dividido meio a meio entre os funcionários e os fraudadores. No primeiro momento, eles faziam contato na prefeitura, a prefeitura gerava um boleto, para um depósito dentro da conta da prefeitura. Esse boleto era recebido pelos criminosos. Aí, usando estratégias cibernéticas dentro da instituição bancária, eles conseguiam pagar um boleto aproximadamente de 5 milhões com centavos. A partir daí, começava a segunda parte do crime, que era o dinheiro ser enviado para outras contas de terceiros, e alguns ficavam na própria prefeitura também, alguma parte do dinheiro. E foi o próprio banco que avisou a polícia. A suspeita é que o esquema funcionava nas prefeituras de Morros, no Maranhão, Ubaiataba, Bahia, Serra do Navio, Amapá, Jacinto, Minas Gerais e Acorizal, em Mato Grosso. Durante a investigação, que começou em fevereiro do ano passado, os policiais acompanharam as redes sociais dos investigados e perceberam que eles ostentavam uma vida de luxo,
com carros importados e festa com champanhe. A gente percebe que quem faz a fraude bancária tem uma preocupação em gastar aquele dinheiro com viagens, carros, festas, não é? E é difícil você encontrar com eles depois de um tempo, né? No caso essa fraude já tem mais de um ano, você encontrar o dinheiro, porque eles gastam rapidamente tudo. Essa primeira fase da operação teve o objetivo de prender as pessoas especializadas em esquematizar a fraude. Os servidores públicos das prefeituras suspeitos no envolvimento do golpe apenas prestaram depoimento. Os presos em São Paulo e em Goiás serão trazidos para Brasília. Todos vão passar por audiência de custódia e o juiz vai decidir se seguem presos ou se irão responder em liberdade. Segundo a polícia, um dos investigados é suspeito de ter aplicado outro golpe a banco. Um deles, inclusive, já tinha participado de uma fraude de outro banco, né, aqui em Brasília, que aconteceu no ano passado. Então, são pessoas que repetem essa conduta de atacar e lesar bancos. A polícia prendeu o suspeito de matar o galerista americano Brent Sickerman. O crime aconteceu na última segunda-feira no Jardim Botânico, zona sul do Rio. O cubano Alejandro Triana Treves foi encontrado por agentes numa rodovia em Uberaba, Minas Gerais. O cubano Alejandro Triana Treves, de 30 anos, foi preso em um posto de gasolina numa estrada em Minas Gerais. A Delegacia de Homicídios do Rio comunicou o paradeiro do suspeito e a Polícia Rodoviária Federal fez a prisão. Alejandro estava de carro e carregava $3.000. De acordo com a polícia, o objetivo de Alejandro Triana era fugir para a Bolívia. O crime contra Brent Sickerman foi na madrugada de domingo. O americano de 75 anos foi encontrado em casa com perfurações de arma branca no corpo. Brent era sócio de uma galeria de arte nos Estados Unidos. Era apaixonado pelo Brasil e ajudou a construir a carreira de artistas renomados, inclusive brasileiros. O crime repercutiu na imprensa internacional. Segundo os investigadores da Polícia Civil, Alejandro teria saído de São Paulo, cometido crime contra o galerista nesta casa aqui no Jardim Botânico, na zona sul do Rio, e depois voltado para São Paulo. Lá ele teria trocado de carro e pegou a estrada para fugir. A polícia identificou o carro pelas câmeras de segurança da rua em que o americano morava. Elas mostram que o motorista deste veículo vigiou a casa de Brent Sickerman durante 14 horas. As imagens revelam ele entrando na casa do galerista e, ao sair depois de 14 minutos, o homem tira um par de luvas que usava e volta para o carro. Foi uma ação extremamente cruel desse marginal, premeditada, como já foi divulgado. Ele ficou mais de 12 horas esperando o melhor momento para entrar na casa na residência da vítima. Não houve arrombamento, entrou na residência, ficou por cerca de 15 minutos, efetuou 18 facadas, 18 perfurações. A vítima, o laudo cadavérico mostra que a vítima teve 18 perfurações no tórax e no rosto, na face, né? E ele subtraiu uma quantia entre 30 e 40 mil dólares, mais cerca de 30 mil reais, alguns outros objetos e algumas joias também da vítima. Depois entrou no carro e retornou para São Paulo. A polícia trabalha com a hipótese de latrocínio, roubo seguido de morte, mas não descarta a hipótese de homicídio. Segundo a Polícia Civil do Rio, Alejandro Triana negou o crime no momento em que foi preso em Uberaba. A cobertura completa das investigações daqui a pouco no Jornal Nacional. A Polícia Federal fez uma operação contra uma rede que usava laranjas para entrar no Brasil com produtos contrabandeados. O valor das mercadorias apreendidas passou de R$8 milhões. A investigação da Polícia Federal descobriu que 3 organizações criminosas de Londrina aliciavam pessoas para buscar mercadorias na Argentina e no Paraguai. Cada um recebia em torno de R$150 para irem até a fronteira buscar produtos. Como eram muitas pessoas, a cota era dividida, então eles não precisavam pagar os tributos. Em alguns períodos, as viagens eram praticamente diárias. E num dia voltava no outro, então semanalmente era praticamente certo, né? Então a frequência de viagens era muito grande, pode ser que era praticamente todo dia. Se uma pessoa ir até o Paraguai ou Argentina e comprar assim, 500 mil em mercadoria,
provavelmente essa pessoa vai ser dificilmente ela vai conseguir ter esse êxito. Agora, se um ônibus com 40 pessoas consegue adquirir esse mesmo valor, é muito mais fácil, né, de você conseguir dividindo em cotas. Então, existe essa dinâmica e isso era exatamente assim que era praticado. Em 5 anos, os grupos criminosos movimentaram mais de 8 milhões de reais em mercadorias. Durante a operação de hoje, a polícia apreendeu bebidas alcoólicas, celulares e azeite importado ilegalmente da Argentina. Tudo era vendido em pequenos comércios de Londrina e também da região norte do Paraná. Carros de luxo foram apreendidos e os bens dos investigados bloqueados. As pessoas contratadas para realizar as viagens também serão investigadas pela Polícia Federal. De Londrina, Mônica Dal, para o Brasil TV. Uma lista divulgada por um site especializado em vagas de emprego selecionou cargos que vão estar em alta neste ano. Foram analisados dados de quem ocupa essas vagas no país. A pesquisa é feita anualmente. Os pesquisadores analisam os cargos que tiveram crescimento mais acelerado nos últimos 5 anos em todo o Brasil. Segundo o levantamento, as novidades da lista são piloto de drone, psicólogo infantil e técnico em geologia. Todas as profissões estão em alta. Maior parte dos cursos listados estão disponíveis na UNB. Piloto de drone, por exemplo, é uma habilidade que pode ser aprendida na engenharia. O objetivo desse levantamento é apontar as tendências no mercado de trabalho e ajudar quem busca uma vaga ou qualificação profissional. Pelo 2º ano consecutivo, as profissões com maior demanda são analista de privacidade, cibersegurança e executivo de vendas. Como as empresas têm que se adequar à LGPD, que é a Lei Geral de Proteção de Dados, esse profissional ficou cada vez mais escasso aí no mercado de trabalho. Então, não é de hoje, já tem um tempo que as empresas procuram por esses profissionais e o sucesso para essa contratação, para esse cargo, tem sido cada vez mais difícil, né, devido à escassez desse profissional. O crescimento da procura desse cargo tem sido elevado e eu acredito que vai ser aí, pelo menos, no mínimo, nos próximos 3 anos. Além de classificar os empregos em alta, a lista também traz detalhes sobre as atribuições de cada um dos 25 cargos listados. Os estragos causados pelos temporais que atingiram o Rio Grande do Sul na terça-feira à noite ainda afetam a vida de moradores de 51 cidades gaúchas. Olá, a situação permanece complicada aqui na capital gaúcha desde o temporal que atingiu a cidade na noite da última terça-feira. Pelo menos 500 árvores caíram e isso fez com que boa parte da cidade ficasse sem energia elétrica, sem água e há muitos registros de pessoas sem internet e até mesmo sem sinal nos aparelhos de celular. Hoje pela manhã a cidade recebeu um reforço do Exército, cerca de 40 homens ajudavam a remover as árvores que caíram e a liberar ruas. Mas esse é um longo trabalho que impacta bastante a vida do morador. A falta de luz também foi motivo de protesto hoje por moradores da zona norte da capital gaúcha. Na região central do estado, a cidade de Santa Maria ainda não conseguiu voltar à rotina. Árvores caíram em cima de casas e os próprios moradores tentam fazer a limpeza. De Porto Alegre, Juliano Castro para o Brasil TV. Em Minas Gerais, a quinta-feira também foi de muito trabalho e limpeza para muitos moradores do bairro Santa Terezinha, na região da Pampulha. Ontem, durante um temporal, árvores caíram, ruas e casas foram alagadas. Os moradores tiveram que agir rápido para tentar salvar móveis e eletrodomésticos. Algumas casas ficaram alagadas. Uma delas foi destelhada. Nós estávamos fazendo a janta aqui na hora umas 8h30 mais ou menos. Tava chovendo de boas. Aí depois veio aquele vento, subiu os telhados aqui do barraco todo, fez veio só o vento. Aí desliguei na hora o fogão, puxei a tomada da geladeira, algumas coisas. Infelizmente, entrou água, mesma coisa. Motoristas foram surpreendidos. Imagens feitas por celular mostram carros no meio da inundação. A rede pluvial não suportou a quantidade de água. Nós estamos em um dos pontos mais atingidos pela chuva, aqui na região da Pampulha. Essa é a rua Itatiaiuçu, onde uma árvore se desprendeu pela raiz por causa da tempestade e atingiu um carro.
ninguém ficou ferido. Mas como a rede elétrica foi atingida, os bombeiros fizeram o isolamento do local. Segundo a Defesa Civil de Belo Horizonte, choveu quase um quarto do que era esperado para todo mês, isso só na região da Pampulha, na chuva de ontem à noite. Inundação também no bairro Castelo. O córrego Ressaca nem chegou a transbordar. Mesmo assim, a água tomou conta da Avenida Heráclito Mourão de Miranda. Um carro foi arrastado. Segundo o Corpo de Bombeiros, as ocorrências provocadas pela chuva não deixaram vítimas. A Secretaria de Saúde do Acre anunciou um plano de contingência contra arboviroses no estado. O governo também disse que vai reforçar a capacidade de leitos de UTIs. As informações com Eudérico Silva. O governo do Acre falou sobre o plano de contingência contra as arboviroses em uma coletiva. O plano é para combater a proliferação do mosquito Aedes aegypti e controlar as incidências de dengue e outras doenças transmitidas pelo mosquito. Na primeira semana de 2024, foram registrados 670 casos prováveis e 37 casos confirmados de dengue no Acre. Chikungunya teve 4 casos suspeitos e nenhum confirmado. Segundo a Secretaria de Saúde do Acre, o atual cenário epidemiológico destaca-se pela presença disseminada do Aedes aegypti em todas as regiões, com alta incidência em vários municípios. O plano de contingência envolve ações preventivas, profiláticas e assistenciais para lidar com as arboviroses. Ele será ativado quando a taxa de incidência das arboviroses ultrapassar os limites esperados para o período epidêmico. O governo também anunciou a ampliação da capacidade de leitos de UTI. Atualmente, o Acre possui 67 leitos de UTI adulto. No caso de leitos de UTI infantil, o estado tem 75 leitos. Com a ampliação, serão criados 14 leitos de UTI. Eudérico Silva, para o Brasil TV. A seguir, os cuidados com o calor. Especialistas alertam para as doenças renais provocadas pela perda excessiva de água no corpo. Não saia daí. Brasil TV de volta falando do calorão em boa parte do país. Nesses dias o corpo perde muita água e o alerta é com as doenças renais que podem aparecer. Por isso, a hidratação é fundamental. Sol forte. Os termômetros da praia subiam sem parar. 37, 38, 39, 40 graus. Um sol para cada um, como costumamos falar por aí. Essa família veio de Dracena, a mais de 700 quilômetros daqui. E estão até acostumados com esse calorão. Lá na minha cidade é muito quente. A gente chegou a 43 graus lá. Pelo menos agora tem a praia, uma brisa, né? É, e lá a gente não tem, né? Que a gente tem a praia, né? Então tá perfeito. A temperatura máxima nos primeiros 16 dias de 2024 está 2,33 graus em média acima do mesmo período do ano passado. E o que fazer para enfrentar esses dias quentes? Até para dormir a gente está tomando vários banhos durante a noite e praia, né? Praia, muito gelo, muita água, muita hidratação, muito mate, que aqui é gostoso, e curtir a Praia de Santos. Com as temperaturas tão altas, algumas doenças costumam acontecer com uma frequência maior. Entre elas, os cálculos renais, cistite e até infecção urinária. Segundo os especialistas, a hidratação é a melhor forma de se prevenir. Por causa dos excessos de temperatura, o corpo acaba perdendo muito líquido. Na nossa área urológica, a gente tem problemas relacionados a cálculos urinários e infecções, que podem estar separados ou até concomitantes. As duas doenças podem vir juntas. O principal é manter uma boa hidratação, fazer seus exames regulares, evitar se expor ao calor excessivo quando possível, né? E isso ajuda a evitar que quando a doença venha, que ela não seja de uma forma tão intensa. Elisângela vende mate há 7 anos. As temperaturas mais altas aquecem as vendas. Bom é que, pelo menos esse calorão dá mais dinheiro. Também. Também. Que venha o calor. Que venha o calor. Tem que aproveitar, né?
E as altas temperaturas também movimentam o setor de refrigeração. Só que a demanda está muito alta e nem sempre os técnicos estão conseguindo dar conta. Alguns estão até atendendo à noite, para não deixar o cliente no calor. O ar abafado não tem aumentado só a temperatura, mas também o faturamento de quem trabalha na área de refrigeradores. Nesta loja de peças para ar-condicionado, ventiladores e geladeiras, as vendas aumentaram 60% em dezembro, em relação à média do ano passado. E janeiro continua no mesmo ritmo. Por causa dessa onda de calor, os comerciantes tiveram que tomar algumas providências. Nesta loja, o estoque foi reforçado. Uma das peças mais procuradas pelos clientes é esta aqui, um compressor. Ligado ao gás, é ele que produz aquele ar geladinho que traz alívio a todos que estão no ambiente. Quem entende do ramo diz que o compressor é praticamente o coração do ar-condicionado. A procura também aumentou por peças de máquina de lavar. Fala assim, máquina de lavar, por quê? Porque nesse calor você trabalha, usa bastante assim e acaba suando, acaba usando mais a máquina, né? Quem é autônomo nessa área de refrigeração está sorrindo de orelha a orelha. Até outubro do ano passado, Hugo atendia 2, no máximo 3 residências por dia. Mas desde novembro, ele realiza 10 visitas diariamente. A gente está recusando o serviço porque a gente não está dando conta. Trabalha só eu e um amigo meu, então a gente não consegue dar conta de tanto cliente. E se eu precisar contratar você para fazer um reparo no meu ar-condicionado, quantos dias de antecedência? Uma semana. Uma semana, ou se for caso muito de urgência, se der para trabalhar à noite, a gente está pegando serviço até à noite. No caso, se for uma necessidade muito grande do cliente. Para não se sentir numa panela de pressão, a orientação é: se organize antes do calor chegar. O aconselho, ele está procurando assim fazer uma preventiva antes, não deixar para a última hora. Porque às vezes a pessoa fala, não é assim até má vontade das pessoas não querer atender, é que eles não conseguem, a demanda é tanta que eles não conseguem atender. Não tá fácil encarar o termômetro. Sorte de quem trabalha com isso. Todo mundo reclamando do calor, para você tá bom, né? A gente tá ganhando dinheiro, né? Continue assim, um bom tempo. Brasil TV fica por aqui. Outras notícias logo mais no Jornal Nacional, às 8h30 da noite, hora de Brasília. Uma ótima noite para você. Até amanhã.